mano, na moral, já tô desorganizada das ideias, viu? Olá, minha gente bonita. Um beijo pra quem me conhece. 2 beijos pra quem não faz ideia de quem eu sou. Muito prazer. Começou agora o seu podcast favorito, Desorganizada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre ideias e o nosso medo dessas ideias, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês, na verdade eu vou trazer o que aconteceu comigo. Esses dias eu tava indo levar meu prato da cama pra pia. E enquanto eu tava indo pra pia, eu consegui imaginar exatamente como eu queria e onde eu queria posicionar a câmera, como eu ia fazer pra entrar, como eu ia fazer pra sair. Tudo pra poder criar conteúdo de vídeo curto. E quando eu olhei pra isso, eu falei, meu Deus, essa ideia é muito boa. Essa ideia é muito boa de verdade. Então eu corri e comecei a escrever roteiro, comecei a planejar bordões, entrada, saída. Comecei a escrever certinho como eu ia fazer pra sair, como eu ia fazer pra entrar na cena e tudo mais. Aí o que me deu problema foi que eu nem conseguia dormir naquela noite. Só que eu não consegui gravar um vídeo sequer. Eu não consegui gravar um vídeo sequer. Nada. Essa ideia nunca saiu do papel. Com medo de ficar paralisada por isso mais tempo, eu comecei, sei lá, eu tava no meu Instagram, vendo umas postagens, e aí eu vi 2 vídeos que me chamam muita atenção, e me fizeram meio que entender esse medo que eu tô tendo. O primeiro foi de uma menina falando sobre problemas unicórnios. Problemas unicórnios, ela explicou, que são problemas inexistentes, mas que vêm de uma raiz verdadeira, porque unicórnios não existem, mas cavalos existem. Então, em vez de você estar preocupada com cavalos, você está preocupada com unicórnios, que são seres que não existem. O exemplo que ela deu foi concurso público e tal, que é uma área que ela entende. Mas vamos para o meu exemplo, porque esse exemplo de concurso e falei um pouquinho mais sobre isso no meu canal no YouTube. Quando esse podcast sair, ele vai sair primeiro que o canal no YouTube, né, no vídeo do canal, mas depois dei uma passadinha lá e dei uma olhada. Mas no meu exemplo foi que eu fiquei extremamente apavorada com o pensamento de que eu estou com o pé quebrado. Depois também dei uma olhada lá no meu YouTube que eu conto no surto de janeiro o que aconteceu, que eu quebrei o pé e tudo mais. Contei toda a saga, assim. E eu tô com o pé quebrado e eu tô mancando. E aí eu pensei, nossa, eu planejei entrar andando na conversa, né, no vídeo. Se eu estiver mancando, as pessoas vão achar que eu ando mancando. Ou elas vão começar a me questionar por que eu manco. E aí, se eu estourar, né, sair da bolha, fazer muito sucesso, ganhar milhões de visualizações, as pessoas vão começar a me questionar por que ela manca, por que ela manca, por que ela manca, ou vão achar que eu ando assim mesmo. E aí, quando eu melhorar, vão ficar, por que você parou de mancar? Só que isso, gente, é um problema unicórnio. Porque não postei nenhum vídeo foi criado. Então, eu tô com medo de um julgamento, de uma pergunta de pessoas que não existem essas perguntas, não existe esse conteúdo, não existe esse público, não existe essas visualizações. Esse problema não existe. O meu problema real é gravar esses conteúdos. Depois, se acontecer de alguém perguntar, aí eu respondo, senão isso nunca vai acontecer. E outra coisa, hoje eu já tirei a tipoia. Quando esse vídeo sair, deve ter mais de uma semana que eu tirei a tipoia. Mas eu tava com uma tipoia no dedo e tudo mais, no pé. E pensar que eu só precisava de alguns poucos vídeos pra começar, mas não seriam os meus 3 primeiros vídeos que dariam tanta visualização ao ponto de eu estourar a bolha. Mas na minha cabeça, eu ia estourar com 3 vídeos, porque a ideia era tão boa, a sacada era tão legal que eu pensei, não tem como eu não estourar em 3 vídeos e fazer muito sucesso. Gente. E aí veio o medo de eu simplesmente não postar, porque eu fiquei com medo do sucesso e não saber lidar com ele. Só que medo é esse do sucesso que a gente tem?
E aí, quando eu vi esse vídeo da menina, eu achei, sabe, explodiu minha cabeça assim. Eu comecei a dar uma pequena pesquisada e eu vi um termo muito legal chamado Complexo de Jonas, que é do psicanalista humanista Abraham Maslow. Me desculpa se eu falar os nomes errados, gente, mas eu tô tentando. E ele fala que a gente tem uma dificuldade muito grande de correr atrás de uma vida de sucesso, porque o sucesso meio que dá medo. Então a gente tem um problema muito grande para poder correr atrás de algo que vai melhorar muito a nossa vida, mas melhorar assim de forma gigantesca. Ele traz esse nome Complexo de Jonas porque tem uma passagem na Bíblia que trata de Jonas, né? Jonas é um cara que Deus escolheu para trazer uma coisa incrível, para ter um futuro incrível, para ter uma jornada maravilhosa e grandiosa, e ele fica com tanto medo que ele foge. E aí ele traz essa coisa do Complexo de Jonas, tipo, você tá fugindo de um futuro maravilhoso, você tá fugindo da grandeza. Então, você tá com medo igual o Jonas teve. Isso me pegou muito desprevenida. Eu fiquei bem chocada, porque eu achei uma explicação muito boa pro que eu tava sentindo. Eu falei, realmente, eu tô com muito medo de um sucesso que nem existe, mas só de pensar em ter esse sucesso me amedronta muito. Porque se alguém chega pra mim e fala, Otávia, você vai estourar com 15 vídeos. Desde o primeiro eu vou começar a surtar, porque eu vou pensar, tá, mas quem me vê no 15º, quando eu estourar e ganhar milhões de visualizações, as pessoas vão ver os outros, e aí eu vou estar, sei lá, errando pra caramba e sendo ridícula nos primeiros, e a pessoa fala, meu Deus do céu. Só que isso não é um problema que a gente deveria se importar, sabe? Porque são problemas unicórnios. A gente deveria estar focando muito mais em fazer acontecer e não temer o sucesso. E uma coisa que eu falei lá no meu vídeo no YouTube, e eu vou trazer pra cá, é que a gente tem um medo de um sucesso que talvez nunca aconteça. Talvez nunca vai acontecer. Daí, pesquisando um pouco mais sobre isso, eu encontrei uma frase muito incrível do psicanalista, escritor e australiano, meu Deus do céu, psicanalista Otto Rank. E ele fala que o ser humano ele tem dois medos, o medo de morrer e o medo de viver. O medo de morrer é um medo físico que a gente tem de morrer, e o medo de viver, que é o medo de ser diferente, de fazer acontecer, de ter destaque, porque a gente tem muito medo de se perder e não participar mais de comunidades, não fazer mais encontro com outras pessoas, de estar na mesma bolha, porque quando você cresce muito, você sai daquela bolha, você vai para outras. E pode ser que você não se encaixe nas outras, ou pode ser que ninguém esteja naquela bolha, você seja o primeiro a entrar. E aí a gente tem muito medo de ser o primeiro nas coisas. Então, isso me pegou também bastante, porque eu pensei, realmente, o medo que eu tenho de estar sendo a primeira youtuber da família, de estar sendo, sei lá, a primeira dos meus amigos a abrir um canal e falar e ter um podcast. Não tenho amigos assim, na minha bolha não tem gente assim. E ser a primeira disso me assusta muito, porque eu não vou ter com quem conversar, eu vou ter que entrar em outras bolhas. Talvez eu não me adapte nas outras bolhas. E olha só os problemas unicórnios que eu tô tendo. E com isso, eu tava vendo outro vídeo, o segundo vídeo, foi muito bom. Porque foi uma menina falando que uma gringa gravou um jingle que ela pensou na cabeça dela pro refrigerante Pepper. Pepper é um refrigerante muito conhecido nos Estados Unidos, muito famoso lá. E aí a menina simplesmente abriu a câmera do celular dela e começou a gravar o jingle que ela pensou ali na hora. E ela gravou em desespero falando, eu preciso gravar isso agora, porque senão alguém vai roubar isso de mim. E aí todo mundo ficou tipo, como assim alguém vai roubar isso de você? Você tá dentro da sua casa sozinha e aí simplesmente alguém vai passar, gravar você cantando esse jingle e vai vender? Ou o que é? E ela falou que não, é porque ela acredita que as ideias, elas vêm para as pessoas, mas se você não executa, se você não faz acontecer, ela passa adiante e vai para outra pessoa. E aí a menina no vídeo explicou que é exatamente essa ideia, de que as ideias, nós somos canais para essas ideias e elas pulam de pessoa para pessoa. Ela vai nas pessoas que são não é específicas, mas são pessoas que estão prontas para fazer acontecer.
E aí ela entrega, essas ideias aparecem para essas pessoas que estão prontas, e se você não executa, elas passam para outras pessoas, porque tem mais gente pronta por aí. E aí eu fiquei em choque com isso, eu falei, gente, que teoria é essa? Eu fui dar um Google assim rapidinho, e eu encontrei que isso é uma ideia da Elizabeth Gilbert, que é uma romancista. E ela fala que as ideias são seres vivos em busca de um canal. Se você não realiza, ele muda de endereço. E eu fiquei pensando, gente, que misticismo. Porém, é uma ideia muito válida. Porque a gente pensa que muitas pessoas podem ter ideias parecidas. E a gente fica, meu Deus, se eu realmente não fizer acontecer, pode ser que outra pessoa tenha essa ideia, e aí ela vai lá, faz acontecer, e ela vai estourar e ser a grandona, coisa que eu podia ser, entendeu? Só que a gente fica com esse medo, unicórnio, de, não, mas e se eu estourar? E se? Gente, e se não estourar? E se essa ideia fracassar horrores? Tudo bem também, sabe? Só que sem o misticismo. Vamos para a parte de contexto geral. Todas as pessoas, elas têm referências muito parecidas. Todas não, né? Muitas pessoas têm referências muito parecidas, principalmente quando são de bolhas iguais, né? Então vamos para um exemplo aqui, uma pessoa que gosta de rap. Essa pessoa gosta de rap e ela gosta de um determinado de estilo de rap, ou ela gosta de rap no geral, uma pessoa que também gosta de rap no geral vai ter ideias muito parecidas com ela, sabe? Para poder criar uma música, por exemplo. Ela decide criar uma música, uma batida. Se a outra pessoa também tem as mesmas referências que ela pode acabar chegando no mesmo final, entendeu? Na mesma resolução. E isso assusta um pouco porque aí você pensa, tem milhões de pessoas consumindo coisas muito parecidas comigo. Então, em algum momento, essas pessoas também podem ter esse resultado. Porque talvez a nossa linha de chegada seja bem parecida, mas a nossa linha inicial não seja tão parecida. Mas pode ser que leve a pessoa para a mesma linha de chegada. Ou pode ser que sua linha inicial seja muito parecida com a dela. Vocês podem não ter vivências parecidas, mas talvez algum assunto que encaixa a sua bolha, o seu estilo musical, as suas referências de moda, as suas referências de conversas, sabe? Trejeitos, falas e tudo mais, podem ser referentes à mesma pessoa, sabe? E aí vocês duas podem chegar à mesma resolução. E o que é engraçado nisso é pensar que talvez essa pessoa também não tenha coragem de realizar a tarefa. Mas se você for lá e fazer primeiro, mesmo que ela tenha chegado na resolução igual a sua, se você foi e fez primeiro, você fez. E tá ali, você fez acontecer, sabe? E se por acaso você não fez acontecer, outra pessoa foi e fez a mesma coisa, você pode se inspirar nela e fazer acontecer também. Mas eu gostei disso, dessa ideia de que as ideias são receptáculos, né? Que nós somos receptáculos e as ideias são vivas. Porque faz a gente ter medo de não tentar, né? De perder isso para outra pessoa. Então, se a gente for colocar um pouquinho o pé no chão, a gente vai pensar que é só porque pessoas têm, sei lá, convivem e têm os mesmos repertórios, né? O dia a dia, muito parecido. Mas se a gente for pegar por isso, a gente vai ter medo de perder algo tão valioso e tão bom que a gente teve para outras pessoas. Isso é muito legal. E quando eu pensei nisso, eu falei, caramba, isso realmente pode destravar ideias na nossa cabeça. Porque você vai temer. Você vai pensar, não, eu tive essa ideia tão boa e vou perder agora. E aí, isso ficou muito na minha cabeça assim. Eu pensei, preciso gravar um conteúdo sobre isso. Sobre a gente não ter esse medo todo, não ter essa trava toda. E dar cara a tapa, sabe? E falar, quer saber, eu não vou ficar me preocupando com problemas que não existem. E sem focar em problemas que existem de verdade. Que é simplesmente, sei lá, eu perder essa chance do time. E nessa teoria, a menina também fala que essas ideias vêm quando estamos prontos. Então, as ideias, elas são vivas e elas escolhem canais de receptáculos de pessoas que estão prontas para receber. Então, se você está pronto e você receber essa ideia, então você pode executar ela. E isso é muito legal. Pensar que se você teve essa ideia, é porque você pode executar ela. Então, eu realmente gostei muito desse misticismo, porque
faz a gente andar. É legal. Eu gostei realmente. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Falar um pouco sobre tudo isso, esse medo todo que a gente tem. E é muito engraçado que a gente tem um medo muito grande do sucesso, mas a gente não tem medo do fracasso. Eu comentei isso no vídeo, eu vou editar ele hoje, mas esse podcast vai ser primeiro. E eu comentei no vídeo algo que me pegou muito, depois eu fiquei pensativa. Sabe quando você fala e depois você repensa nas coisas? Que eu falei que a gente tem facilidade com o fracasso, com o anonimato. E que eu não tenho problema nenhum de ficar no anonimato pro resto da vida. Que eu não fique famosa, que eu continue gravando conteúdo só por gostar, que eu crie meu podcast só por gostar e poucas pessoas escutem, mas pessoas que gostem e tal. Mas pensar no sucesso, em, sei lá, fazer grandes projetos, me amedronta de um jeito. Só que se essas oportunidades batem à sua porta, se essas ideias, se esses projetos batem à sua porta, é porque você tá pronto, sabe? Isso me pegou bastante. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Queria muito trazer pra vocês que se as ideias vieram até você é porque você tá pronto. Então, aproveita isso. Aproveita, faz acontecer, não tenha medo. Porque talvez ela possa passar pra outra pessoa e você perca a oportunidade de fazer aquilo que você tanto queria. Por isso que eu falo muito que eu gravo os episódios do podcast muito assim, no susto. Eu não tava pronta pra gravar. Eu simplesmente pensei, nossa, como eu queria conversar disso com alguém. Então eu simplesmente peguei o tripé, peguei o celular, porque eu tô gravando no celular, eu gravo podcast aqui pelo celular, porque eu gosto mais da ideia do áudio, ele fica muito melhor, é mais intimista. E eu só pensei, vou gravar logo. Se eu ficasse pensando, não, mas meu cabelo, eu não passei maquiagem, eu não sei o que, eu não tô com a casa disso, eu não mudei aquilo, eu não ia gravar. Então eu simplesmente pego logo, gravo logo de uma vez e posto sem medo, sem pensar muito, porque senão a gente não vai fazer. Às vezes a gente sente aquela euforia daquela ideia boa, vai, só vai. Aproveita essa euforia e vai. Porque aí quando a euforia passar, você já fez, já aconteceu. O projeto já saiu. E aí é só aproveitar os frutos dele. Ou não. Pode ser um grande fracasso também. E tudo bem o fracasso. Mas a gente tem que aceitar o sucesso. É isso. Um beijo pra vocês. Que vocês se cuidem, tenham uma semana maravilhosa. Um beijo pra quem me conhece e 2 beijos pra quem não faz ideia de quem eu sou. E tchau!